A América Latina costuma ser vendida ao mundo como um lugar de praia, música, festa e alegria. Mas essa imagem esconde uma realidade muito mais dura. Em muitos pontos da região, a vida é vivida como se todo mês fosse o último. Falta comida, remédio vira luxo e o futuro parece sempre adiado. Quando falamos em países pobres, é comum olhar apenas para o PIB ou para relatórios internacionais. Mas números ajudam, sem nunca contar tudo. A pobreza real aparece no cotidiano, em quem não consegue bancar o básico, em quem vive sem acesso à saúde, à água tratada, à educação e à estabilidade mínima para planejar o amanhã. É com esse olhar que começamos esta lista dos países mais pobres da América Latina. Aqui, a pobreza é analisada a partir de 3 critérios que muitas vezes se sobrepõem. Pobreza estrutural, quando o básico falta há gerações. Colapso econômico, quando um país empobrece rapidamente. E desigualdade persistente, quando o crescimento existe, mas não chega à maioria. Em 10º lugar está o Paraguai, um país que engana à primeira vista. Nos relatórios internacionais, os números parecem razoáveis. A taxa de extrema pobreza parece baixa, e no papel o país parece ter encontrado um caminho estável. Em Assunção, essa sensação até se confirma. A capital ganhou prédios novos, comércio mais forte e bairros que mostram sinais claros de modernização. Há obras, serviços e uma dinâmica urbana que não existia com essa intensidade anos atrás. Mas esse Paraguai não representa o país inteiro. Basta sair da capital para perceber que o desenvolvimento se espalhou de forma profundamente desigual. No interior, especialmente na região do Chaco, a realidade é outra. Falta água tratada, os serviços básicos estão longe e as estradas simplesmente desaparecem quando chove. Famílias caminham quilômetros para comprar remédio, resolver documentos ou levar uma criança ao médico. É uma vida marcada pelo improviso, sem transporte, sem atendimento e sem acesso ao básico. Durante décadas, enquanto o país crescia com soja, carne e a energia de Itaipu, uma parcela enorme da população permaneceu presa ao trabalho informal, à renda baixa e à instabilidade. O salário médio gira em torno de $400 por mês, valor insuficiente para garantir segurança quando tudo depende do clima, da safra e dos preços internacionais. O Paraguai não vive miséria generalizada nem colapso, mas carrega uma pobreza de desigualdade profunda, que o coloca nesta posição. Logo acima aparece o Equador, um país onde a pobreza se espalha de forma silenciosa, antes mesmo de aparecer nos relatórios. Nos últimos anos, a violência se tornou um fator central. Facções passaram a disputar territórios e cidades. Antes ligadas ao turismo, viram sua economia encolher rapidamente. Desde 2016, os homicídios cresceram quase 300%. Com isso, o turismo diminuiu, o investimento desapareceu e os empregos formais começaram a sumir. A dolarização, que durante décadas funcionou como âncora contra a inflação, hoje limita a capacidade de reação do país. Sem moeda própria, qualquer choque externo pesa mais. As contas públicas ficam apertadas, desastres naturais atingem comunidades vulneráveis e a arrecadação não acompanha as necessidades. Em 2024, cerca de 1/4 da população vivia abaixo da linha da pobreza, e quase 1 em cada 10 enfrentava pobreza extrema, sobrevivendo com menos de $3 por dia. No campo, a situação é ainda mais dura. O Equador não é estruturalmente pobre, mas vive um empobrecimento progressivo, alimentado por instabilidade e desigualdade. Em 8º lugar está El Salvador. O país virou notícia mundial pela queda drástica da violência após a política de tolerância zero. Pela primeira vez em décadas, muitas pessoas puderam andar em seus bairros sem medo constante. Mas enquanto a sensação de segurança melhorou, a situação econômica seguiu na direção oposta. Quase 37% da população vive em situação de pobreza relativa ou extrema. Em um país pequeno, isso significa mais de 2 milhões de pessoas com dificuldade para pagar comida, contas básicas e manter a casa. Uma parcela enorme da população depende das remessas enviadas por quem foi embora. Quando a economia lá fora desacelera,
o impacto chega direto à mesa dessas famílias. A pobreza em El Salvador não vem do colapso do Estado, mas da falta de crescimento econômico capaz de alcançar quem está na base. Na 7ª posição aparece a Bolívia, um país marcado pela informalidade. Milhões de pessoas vivem de feira, camelô, frete, pequenos serviços e comércio informal. Isso significa ausência total de proteção, sem carteira assinada, aposentadoria, 13º ou férias. Durante anos, o governo tentou manter estabilidade, segurando preços de combustível e alimentos. O problema é que esse modelo dependia da entrada constante de dólares. Quando isso começou a falhar, a conta apareceu. A inflação disparou, o preço da comida subiu e surgiram filas em postos de gasolina. Em um país onde a maioria vive de bico, qualquer aumento repentino do custo de vida empurra milhões para a pobreza. A Bolívia não vive miséria absoluta, mas sofre com instabilidade crônica. Em 6º lugar está Cuba, onde a pobreza tem outra face. O salário médio gira em torno de $20 por mês. Isso criou uma divisão clara entre quem tem acesso ao dólar e quem depende exclusivamente do peso cubano. São duas realidades convivendo lado a lado. A economia encolheu, o turismo despencou e o racionamento, que existe desde os anos 60, ficou ainda mais restritivo. Em 2024, mercados vazios e atrasos na distribuição se tornaram rotina. Aqui, a pobreza não é causada por desigualdade extrema, mas por escassez sistêmica e um modelo econômico travado. Subido para o 5º lugar está a Nicarágua. A economia cresce em alguns anos, mas depende fortemente de remessas. Milhões sobrevivem graças ao dinheiro enviado por parentes que emigraram. Ao mesmo tempo, repressão política e instituições enfraquecidas afastam investimento e empurram ainda mais gente para fora. A pobreza aqui é estrutural e silenciosa. Na 4ª posição aparece a Guatemala, um país onde a desigualdade é histórica, territorial e cultural. Cerca de 60% da população vive algum nível de pobreza. Nas regiões indígenas, a situação é ainda mais grave. Mais de 70% das famílias vivem com menos de $6 por dia. A desnutrição infantil atinge quase metade das crianças menores de 5 anos. A pobreza aqui não é apenas falta de dinheiro, mas falta de acesso, de infraestrutura e de futuro. Em 3º lugar está Honduras. Honduras permanece um dos países mais pobres da América Latina, com grande parte da população vivendo em condições de vulnerabilidade. Embora a pobreza extrema tenha diminuído nas últimas décadas, ainda fica entre as mais altas da região. Em 2024, cerca de 12,4% da população vivia com menos de $2,15 por dia, segundo estimativas do Banco Mundial, taxa ainda mais alta da América Latina nesse critério. Quando ampliamos o olhar, quase metade da população, cerca de 49,8%, vive com menos de $5,50 por dia, um parâmetro mais próximo das necessidades básicas em países em desenvolvimento. Em números absolutos, isso significa milhões de pessoas sem condições mínimas para cobrir a canasta básica de alimentos e outros bens essenciais. Em 2024, estimava-se que mais de 6,4 milhões de hondurenhos estavam abaixo da linha da pobreza, com mais de 4 milhões em pobreza extrema ou muito próxima dela. Esse quadro se combina com um mercado de trabalho marcado pela informalidade, ou seja, milhões trabalham sem direitos, sem proteção social e sem acesso a serviços públicos de qualidade. A violência, especialmente ligada ao crime organizado e ao tráfico de drogas, também tem um impacto profundo. Afasta investidores, trava o desenvolvimento de setores como turismo e serviços e empurra muitas famílias a buscar migração como estratégia de sobrevivência. Além disso, eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, vêm agravando ainda mais a situação de comunidades inteiras, destruindo plantações, casas e meios de subsistência. Na 2ª posição aparece a Venezuela. A Venezuela é talvez o exemplo mais dramático de colapso econômico e institucional da região nas últimas décadas.
Depois de décadas como uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, o país passou por uma contração profunda, marcada por hiperinflação, desemprego e escassez de produtos básicos. Embora alguns indicadores de renda tenham mostrado pequenas melhoras, como relatos de aumento no emprego formal em certos setores, a pobreza multidimensional segue altíssima. Dados recentes mostram que uma larga maioria da população ainda enfrenta precariedade em serviços públicos essenciais. Apenas cerca de 19% dos lares têm fornecimento contínuo de água, e apenas 10% têm eletricidade sem cortes frequentes. Além disso, a pobreza por renda ainda é muito elevada e atinge uma proporção significativa da população, refletindo anos de contracção econômica combinada com sanções, má gestão e fuga de capital humano. O resultado é um cenário onde muitas famílias vivem sem acesso estável à água, energia, serviços de saúde e educação de qualidade, levando a um padrão de vida profundamente degradado e à imigração em massa. Cerca de 8 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2014, um dos maiores êxodos da história recente da América Latina. E no primeiro lugar está o Haiti. No Haiti, a pobreza não é apenas alta, ela é profunda e abrangente. Nos dados mais recentes, cerca de 29,2% da população vive com menos de $2,15 por dia, a maior taxa da América Latina e Caribe, segundo medidas internacionais de pobreza extrema. Quando a linha de corte é ampliada para $3,65 por dia, as projeções indicam que mais de 65% da população pode estar abaixo dessa marca em 2025, apontando para uma situação social extremamente grave. A pobreza no Haiti está intimamente ligada a fatores sistêmicos. A economia contraiu-se por anos consecutivos. Gangues armadas controlam grandes áreas urbanas e rurais, e o país é frequentemente atingido por desastres naturais, como terremotos e furacões. Esses eventos não apenas destroem infraestrutura, mas também interrompem cadeias de abastecimento e trabalho, provocando insegurança alimentar e deslocamentos internos. A falta de acesso a serviços básicos é generalizada. Apenas uma parte da população tem eletricidade confiável, enquanto o acesso à água potável e saneamento é severamente limitado. Metade dos haitianos enfrenta insegurança alimentar aguda, e mais de 2 milhões estão em nível de emergência alimentar, segundo classificações internacionais. No Haiti, portanto, a pobreza não é exceção. É o pano de fundo da vida cotidiana, marcada por dificuldades tão profundas que se tornaram parte da rotina de milhões de pessoas. Ao olhar para os 10 países mais pobres da América Latina, fica claro que a pobreza na região não nasce de uma única causa. Ela é o resultado de processos históricos profundos, marcados por colonização predatória, dependência econômica, desigualdade extrema, instabilidade política e, em muitos casos, corrupção estrutural. Esses países não são pobres porque falharam, mas porque carregam feridas abertas do passado e enfrentam desafios que se reforçam mutuamente: economias frágeis, estados enfraquecidos, violência, migração forçada e dificuldade de acesso à educação, saúde e infraestrutura básica. Também fica evidente que a pobreza não é apenas falta de renda, é falta de oportunidades, de segurança, de perspectivas. É quando nascer em determinado lugar já define, desde cedo, as chances de sobreviver, e não apenas de prosperar. Mas essa realidade não deve ser vista como um destino inevitável. A história mostra que transformações são possíveis, quando há estabilidade institucional, investimento em educação, combate à desigualdade e fortalecimento da democracia. Nenhum país está condenado eternamente à pobreza. Entender esses números é mais do que comparar rankings. É um convite à reflexão sobre justiça social, responsabilidade política e solidariedade regional. Porque, enquanto a pobreza extrema persistir em parte da América Latina, o desenvolvimento pleno da região continuará incompleto. E talvez a pergunta final não seja apenas quais são os países mais pobres, mas que escolhas coletivas ainda precisam ser feitas para que esses números deixem de definir o futuro de milhões de pessoas.